A terceira regra, atinente à partilha, diz respeito à máxima comodidade dos coerdeiros, do cônjuge ou do companheiro, se for o caso. O que isso quer dizer? Imaginem vocês que um dos filhos já exerce a posse da fazenda e um dos filhos já mora na casa que foi deixada pelo pai. Então, o que seria mais cômodo aqui? Tirar a pessoa que está ali na casa e passar para a fazenda, ou tirar a pessoa e tirar a pessoa da fazenda e colocar na casa, ou manter cada um do jeito que está, de forma cômoda, né? Tentando atenuar ali eventuais diferenças, eventuais disparidades entre os bens deixados. É essa a segunda opção, né? Isso atende melhor a comodidade dos coerdeiros. Então, essas são as três regras que o juiz precisa observar quando ele for realizar a partilha, quando ele for determinar o que é que vai ficar exatamente para cada herdeiro em seu quinhão. Porém, quando a gente fala de divisão, nem sempre a gente consegue fazer uma divisão cômoda, nem sempre os herdeiros concordam, enfim. E aí, os artigos 649 diz o seguinte: os bens insuscetíveis de divisão cômoda, que não couberem na parte do cônjuge ou companheiro supérstite, ou no quinhão de um só herdeiro, serão licitados entre os interessados, vendidos entre os interessados, ou vendidos judicialmente, partilhando-se o valor apurado, salvo se houver acordo para que sejam adjudicados a todos. Então, imaginem que, em vez de ter deixado esses três bens aqui, o seu João só deixou a fazenda, que está aí no meio. Então, e são três herdeiros. Tem como a gente fazer uma partilha cômoda, uma divisão cômoda? Se tiver como fazer uma divisão cômoda, ok, ela é feita. Agora, se não tiver como realizar uma divisão cômoda, então esse bem será licitado entre os interessados. O que isso significa? Que o herdeiro que conseguir arrematar esse bem, com preferência para aquele que eventualmente já estiver exercendo a posse, ele vai arrematar, o dinheiro vai ser juntado aos autos, né? E vai ser dividido entre os demais, tá? Então, basicamente, essas são as regras quanto à partilha. Seguindo, reserva de quinhão do interessado nascituro. A gente já havia comentado em aula passada que quando um dos herdeiros, que o código colocou como interessado, pode ser que haja eventual dúvida em relação à paternidade, ou, enfim, não se saiba se essa criança realmente é filha da pessoa que faleceu, tem-se que realizar a reserva de patrimônio para o caso de futuramente constatar-se o direito hereditário dessa pessoa que ainda está para nascer. Lembrando que o Código Civil põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro, tá? Então, desde que um ser humano é concebido, ele passa a ser sujeito de direitos, ok? Então, nesse caso aqui que a gente está tratando do direito hereditário, é um direito, e é um direito que tem que ser resguardado em favor desse possível herdeiro, ainda que ele esteja na barriga da mãe, tá? Organização do esboço de partilha pelo partidor, observando a seguinte ordem. Essa previsão aí do esboço pelo partidor está prevista ali no artigo 651 do CPC. Então, o partidor, né, essa pessoa que vai organizar a partilha, tem que organizar a partilha observando a seguinte ordem: dívidas atendidas, meação do cônjuge, meação disponível e quinhões hereditários, a começar pelo coerdeiro mais velho. Não quer dizer que esse coerdeiro mais velho vai ter alguma vantagem em relação aos demais herdeiros. Não, é só para que haja uma organização e uma ordem a ser seguida, tá? Depois que esse esboço da partilha é apresentado nos autos, as partes terão um prazo aí de 15 dias para que elas se manifestem, façam eventuais reclamações ao juízo, tá? E passado esse prazo de 15 dias, o juiz vai analisar essas reclamações e vai decidir o que é que deve ser feito, se ele vai acatar, se ele não vai acatar, eventual impugnação, tá? Depois que o juiz faz essa análise das reclamações, é lançada nos autos a partilha, tá? E o que deve constar na partilha? Tá ali no artigo 653, olha só. A partilha constará, de auto de orçamento, que mencionará, o que vai ter nesse auto de orçamento? Os nomes do autor da herança, ou seja, a pessoa que faleceu, o inventariante, do cônjuge ou companheiro supérstite, os herdeiros legatários, os credores admitidos.
B, ativo, passivo e líquido partível, com as necessárias especificações. C, o valor de cada quinhão, ou seja, o valor que vai ficar para cada herdeiro, o quinhão hereditário. E 2, folha de pagamento para cada parte, declarando a cota a pagar-lhe, a razão do pagamento e a relação de bens que lhe comporão o quinhão, as características que as individualizam e os ônus que os gravam. Então, são esses os dados que necessariamente tem que constar da partilha, ok? Bom, uma vez lançada a partilha nos autos, vem o temido ITCMD, que é o chamado Imposto de Transmissão, Causa, Mortes ou Doação. É um imposto estadual, tá? Ele é cobrado pelo Estado, e cada Estado tem uma lei especificando qual é o valor da alíquota desse imposto de transmissão causa mortes. Eu trouxe aqui para vocês a Lei Estadual Rondoniense 959 de 2000, tá? Que traz especificamente 3 alíquotas a incidir sobre eventual patrimônio deixado pela pessoa falecida. Então, essa é uma alíquota progressiva, ela começa em 2% e pode chegar até 4%. Então, olha só, 2% quando a base de cálculo for igual ou inferior a... Ixi, faltou ali colocar as UPFs. A 1.250 UPFs, tá? 1.250 UPFs hoje daí R$ 93.087,50. Lembrando que a UPF, a unidade padrão fiscal de Rondônia no ano de 2020, vale R$ 74,47. Coloquei aqui no nosso slide, tá? Opa, passou. De 1.250 UPF até 6.070 UPF incide uma alíquota de 3%. Ou seja, se o patrimônio que foi deixado pela pessoa que faleceu, ele vai de R$ 93.087,50 até R$ 459.479,90, a alíquota incidente é de 3%. Agora, se o patrimônio é superior a 459 mil, o governo vai ficar aí com uma fatia de 4% sobre o total de bens deixados pelo autor da herança, tá? O total de bens existente no espólio, ok? E aí, como é que funciona essa questão do pagamento do imposto dentro do processo de partilha? Tem que pagar o imposto para depois fazer a parte, para depois o juiz julgar a partilha, ou pode ser feito o pagamento em momento posterior? Sim, pode ser feito o pagamento desse imposto em momento posterior, porém, tem que haver uma separação patrimonial que garanta o pagamento desse imposto, tá? Então, o juiz pode julgar a partilha, tá? Mas é necessário que se o imposto, se o ITCMD ainda não foi recolhido, é necessário que tenha havido, então, uma separação de patrimônio suficiente para recolher esse imposto, observando aí o cálculo que a gente já aprendeu como é feito, né? E essas alíquotas aí da lei estadual que eu trouxe para vocês, tá? Formal ou certidão de partilha, já chegando ao fim do nosso procedimento de partilha. O que é o formal de partilha ou a certidão de partilha? Olha só, o formal de partilha, faltou ali tá errado ali o texto, mas olha só, o formal de partilha é título suficiente para a transcrição no registro imobiliário, valendo também como título executivo judicial entre herdeiros, sucessores e inventariante para exigir o cumprimento de obrigações de pagar e entregar coisa. Então, o que isso quer dizer? O que significa dizer que o formal de partilha é um título suficiente para a transcrição no registro imobiliário? Quer dizer que, se você é herdeiro e você ficou com um bem imóvel, você só vai conseguir fazer a transmissão, a transferência da propriedade, né, do domínio, lá no cartório de registro de imóveis, se você apresentar o formal de partilha. Porque é no formal de partilha que consta que você recebeu esse bem como herança da pessoa que faleceu, né? E aí o juiz te autoriza
por meio do formal de partilha, a realizar a transferência. É o documento hábil, é o documento exigido pelo cartório de registro de imóveis para possibilitar a transferência do domínio, tá? A transferência da propriedade. E o formal de partilha também serve como um título executivo judicial entre os herdeiros, sucessores, inventariante, para exigir o cumprimento de obrigações de pagar e entregar coisas. Então, por exemplo, imagina que o inventariante ficou exercendo a posse de 2 carros, né? E esses 2 carros fazem parte do quinhão hereditário de um outro herdeiro. Terminado o inventário, a partilha, esses carros deveriam ser entregues para esse herdeiro que ficou com esses bens no seu quinhão hereditário, mas não foram. Então, o que pode ser feito? O que esse herdeiro que ficou prejudicado pode fazer para tentar receber esses carros, para tentar conseguir que eles sejam entregues? Ele precisa usar o formal de partilha para tomar as providências jurídicas necessárias, tá? Ajuizar uma eventual ação, fazer um pedido de busca e apreensão, qualquer coisa nesse sentido, tá? Aí vai depender da situação do caso concreto em si. Certidão de partilha. Por que formal e certidão de partilha são 2 documentos diferentes? A certidão de partilha, ela será expedida no lugar do formal de partilha quando a gente falar de bens de pequena monta, bens de pequeno valor, né? Bens estes que não ultrapassem o total de 5 salários mínimos, tá? No entanto, embora o nome seja diferente, a certidão de partilha, ela vai produzir os mesmos efeitos do formal de partilha, quanto a isso não tem diferença nenhuma, tá? Emenda da partilha. O que é a emenda da partilha? É uma modificação. A gente não fala em emenda da petição inicial, então a gente também pode falar de emenda da partilha. O que é a emenda da partilha? É uma modificação que pode sim ser realizada mesmo depois do trânsito em julgado da sentença que julgou a partilha, tá? Vejam, o formal ou a certidão de partilha só são expedidos depois do trânsito em julgado da sentença que julga a partilha, tá? Porém, mesmo depois desse trânsito em julgado, é possível realizar a emenda da partilha, tá? Em que situações? Quando todos os herdeiros concordem, tá? Para que haja ali uma correção de erro de fato na descrição dos bens. Ali está constando erro de fato na descrição dos fatos. Não, é erro de fato na descrição dos bens. Então, por exemplo, descreve lá a localização da fazenda, mas coloca que fica em Porto Velho, quando na verdade fica em Ariquemes. Ou então coloca que o bem possui 400 metros quadrados, na verdade ele possui 700, e isso pode acabar acarretando algumas dificuldades, por exemplo, na transmissão do bem perante o cartório de registro de imóveis, tá? Então isso precisa ser corrigido. E lembrando que o juiz pode, de ofício, inclusive, ou então a requerimento das partes, fazer correções de inexatidões materiais. Então, por exemplo, coloca lá 400 metros quadrados em numeral, né? E entre parênteses coloca 500 metros quadrados. É um erro material, né? Uma inexatidão material que, por ser algo muito simples, né? Basta uma simples correção, pode ser feito tanto de ofício quanto a requerimento das partes, tá? Anulação da partilha. É possível, pessoal? Sim, é possível a anulação da partilha. Em que situação? Pode ocorrer dentro de 1 ano, nos casos, aí o código fala, nos casos de dolo, coação, erro essencial ou intervenção de incapaz. No entanto, a doutrina, e aqui eu cito Daniel Neves mais uma vez, né? A doutrina fala muito a respeito da possibilidade de anulação, não só nesses casos que o código trouxe aí, né? Como erro, dolo, coação, mas também em todos os casos em que houve um defeito no negócio jurídico, por exemplo, lesão, né? A lesão é um outro defeito do negócio jurídico que, embora não esteja mencionada aí no CPC, quando fala da anulação da partilha, também é um motivo suficiente para que a partilha seja anulada, tá? Uma pergunta que sempre vem quando a gente fala a respeito de partilha. E se a pessoa é herdeira e não participou do inventário da partilha? Às vezes porque não sabia que o pai faleceu, né? Existem muitos casos de filhos que não têm contato com o pai, né? Às vezes porque o filho nem sabia que era filho daquela pessoa, né? Só tomou conhecimento daquilo num momento posterior, em um exame de averiguação, investigação, né, de paternidade. Enfim, em várias situações que existem, né? Ou a pessoa simplesmente foi deixada de lado.
existe a possibilidade de anular essa partilha? Existe a possibilidade desse herdeiro que foi preterido tentar resolver essa situação para que ele também se beneficie dessa partilha? Sim, isso existe. Inclusive com um prazo bem extenso, né? O herdeiro preterido tem um prazo de 20 anos para poder, para requerer, né, a participação na partilha dos bens, e ele tem que fazer isso por meio da chamada ação, petição de herança, tá? Eu até coloquei ali no segundo tópico: o herdeiro que não participou do inventário da partilha terá 20 anos para ajuizar a ação de petição de herança, visando a retificação da partilha para que possa dela se beneficiar, tá? Gente, anulação da partilha não se confunde com sobrepartilha, tá? E o que é sobrepartilha? Olha lá no último tópico. A sobrepartilha não acarreta a anulação da partilha já realizada, mas a realização de uma nova partilha em relação a eventuais bens sonegados, desconhecidos ao tempo da partilha, litigiosos ou de liquidação difícil ou morosa, demorada, situados em lugar remoto da sede do juiz onde se processa o inventário. Então, por diversos motivos, pode ser que um determinado bem do espólio não tenha sido inventariado e partilhado. Então, em um momento posterior, pode ocorrer a sobrepartilha. Isso é muito comum, por exemplo, quando um dos herdeiros está exercendo a posse de um determinado bem que, na verdade, pertence ao espólio, e ele esconde esse bem, ou ele alega que esse bem é dele e depois descobre-se que não era, que pertencia, assim, na verdade, ao espólio. Aí, nesse caso, é possível, é necessária a realização da sobrepartilha, ok? Então, basicamente, é esse o conteúdo que a gente precisa analisar em relação à partilha. Eu peço que vocês leiam o código e aí a gente vai tirar dúvidas e responder algumas questões a respeito desse tema que é tão importante durante a nossa aula daqui a pouco, tá bom? Obrigada!